Doutor Jadir, quais os benefícios para essas crianças que voltam às famílias? As crianças que estavam nos abrigos e retornaram às famílias, elas apresentam os seguintes benefícios. Primeiro, elas retornam para o convívio com seus familiares e amigos. Segundo, elas voltam para a vizinhança que elas perderam. Terceiro, elas passam a ter contato com a escola de origem. Elas passam a ser atendidas pelos médicos que atendiam anteriormente. Pela toda a rede de proteção psicossocial volta a interagir com essa criança no seu próprio ambiente familiar. E o ganho mais interessante dessas crianças é que elas voltam a pertencer a uma família. E quais as consequências das crianças que ficam nos abrigos 2, 3 ou mais anos? As consequências são de várias ordens. Do ponto de vista financeiro, o Estado, e particularmente o município, é obrigado a arcar com um valor mensal de R$ 1.200 a R$ 1.800 mensais para cada criança em abrigos. Então, há um custo financeiro considerável para o Estado. Se nós imaginarmos que é possível contribuir com um salário mínimo para uma criança viva em casa com sua família, pagar R$ 1.200, R$ 1.400, R$ 2.000 para uma criança viver no abrigo acaba sendo uma atuação diferenciada. Uma outra consequência é de ordem psicológica. O último estudo científico a respeito do tema mostrou que, através de ressonâncias magnéticas feitas no Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos, demonstrou que crianças que permanecem no abrigo mais de 2 ou 3 anos, elas têm uma perda de 10% da sua capacidade cognitiva. Terceiro, do ponto de vista familiar, a criança é retirada do ambiente familiar e vai para um ambiente coletivo. E ela passa a viver dentro de uma coletividade, ela perde a sua individualidade, ela perde a sua capacidade de contato com os demais membros da sua família natural ou substituta, e também os membros da sua sociedade que ela foi inserida, em que ela nasceu. Então, ela acaba tendo esses diversos tipos de problemas. O mais grave, que me parece, que mais me chamou a atenção nesse trabalho, foi o problema de ordem psicológica. Crianças que permanecem longos períodos em abrigos, elas acabam reproduzindo mais tarde a ideia de que o abrigo é a solução para as famílias. Doutor, e nem sempre essas crianças elas voltam para os pais, né? Não, antes da devolução das crianças para as famílias, nós primeiro verificamos se os pais apresentam condições de cuidá-las. Não apresentando condições de cuidá-las, as crianças são entregues para os avós, ou tios, ou primos, ou muitas vezes irmãos. Sempre dentro da família extensa, ou seja, primeiro a lei prioriza a família natural, em segundo lugar a família extensa, e nas hipóteses em que a família natural ou a família extensa não apresenta condições, a criança irá para a família substituta, que é conhecida comumente como guarda, tutela ou adoção. De modo que há um privilégio da família natural, mas esgotados os meios de proteção da família natural e não sendo possível fazer com que a criança volte à sua família natural ou extensa, ela vai para a família substituta. A manutenção da criança no abrigo, por muito tempo, é, na realidade, uma forma de violação de direitos. Além dessa restituição das crianças às famílias, tem também agora uma mudança que está mais criteriosa para que as crianças vão para os abrigos. Exato. Nós fizemos aqui em Uberlândia reuniões com todas as instituições que atuam na rede de proteção infanto-juvenil. E uma das regras estabelecidas, de acordo com a Lei 12.010 de 2009, é que a criança ou adolescente, para ser levada a um abrigo, nós precisamos demonstrar que foram esgotadas as medidas de proteção, de ordem administrativa, de ordem civil e de ordem penal. Em rápidas palavras, isso significa dizer que uma criança vítima de pedofilia ou vítima de traficantes, a justiça deve prender o traficante ou pedófilo ao invés de simplesmente abrigar a criança ou adolescente. Ao mesmo tempo que se estabeleceu regras mais rigorosas no acesso, nós estabelecemos também, sempre com base na lei, regras mais rigorosas para que as crianças não passem muito tempo nos abrigos, que elas saiam o mais rápido possível. E da mesma forma também, quando elas saem do abrigo, nós estamos tentando montar com o município de Uberlândia uma estratégia política, junto com a doutora Paminosa e a doutora Edila, para que todas as famílias recebam a proteção
antes, durante e após o abrigamento. Doutor, e depois que as crianças voltam para as famílias de origem, elas continuam sendo acompanhadas? Sim, as famílias que foram desabrigadas, as crianças desabrigadas, elas permanecem sob nossos cuidados. Elas são orientadas a procurar a Justiça da Infância e Juventude sempre que ocorra algum problema, procurar os órgãos municipais competentes. Por exemplo, uma criança que sai de um abrigo e volta para a sua casa, ela tem direito de se matricular na escola mais próxima da residência. Se ela tem um problema de saúde, ela precisa ser tratada pelo médico da família. Se ela precisa de uma assistência de transporte escolar, por exemplo, o município deve arcar com esse custo. De modo que toda a rede municipal de proteção, junto com a Justiça, Conselho Tutelar e demais órgãos, estão imbuídos no sentido de garantir que essa família receba a proteção na pós-saída do abrigamento. Existe também um acompanhamento psicológico dessas crianças depois dessa reinserção à família? Sim, uma das medidas que foram adotadas em todos os casos é que a equipe de psicólogos dos abrigos e juntamente com as equipes de assistências sociais deveriam continuar esse acompanhamento, dando suporte. Nos casos em que as equipes dos abrigos percebiam ou percebem que há uma dificuldade no tratamento, elas devem repassar a situação para o município e muitas vezes quando esse repasse não é feito ou a proteção dada pelo município é insuficiente, tanto as equipes quanto as famílias normalmente se reportam à Promotoria de Justiça para que nós possamos conseguir esse tratamento o mais rápido possível, de modo que todas elas, quando necessário, evidentemente, elas devem passar pela proteção do psicólogo e também do assistente social. Então, hoje, esse acompanhamento pós-abrigo está por conta das equipes dos abrigos e da Prefeitura Municipal. E com a nossa direta participação. A Vara da Infância e Juventude ela continua participando, acompanhando dentro de cada processo e muitas vezes intervindo, fazendo audiências. Não é incomum nós fazermos audiência quando famílias se mostram muitas vezes incapacitadas de continuar com aquelas crianças.